Angústia e depressão. Um duelo existencial, biológico e espiritual. Søren Kierkegaard, filósofo existencialista, definiu a angústia como um estado de medo e dor de estar vivo, uma apreensão diante das infinitas possibilidades e responsabilidades da existência. Paradoxalmente, para ele, a angústia não era apenas um fardo, mas também uma força propulsora da ação. Kierkegaard, ao definir a angústia como o medo de estar vivo, nos convida a refletir sobre a condição humana fundamental, a liberdade. A liberdade, por um lado, nos oferece infinitas possibilidades, mas, por outro, nos coloca diante da responsabilidade de escolher e construir nosso próprio caminho. Essa angústia existencial, segundo o filósofo, não é um estado patológico, mas sim uma condição inerente à experiência humana. Ao confrontar a angústia, o indivíduo é impulsionado a buscar um sentido para a vida, a construir relações autênticas e a desenvolver sua própria identidade. Ao reconhecer a finitude e a liberdade, o indivíduo seria impulsionado a construir sua própria identidade e a dar sentido à vida. A angústia, nesse sentido, seria um motor da autenticidade e da busca por significado. A depressão, um espectro de manifestações. A depressão, por sua vez, é um fenômeno complexo e multifacetado. A visão tradicional da psiquiatria a conceitua como um transtorno do humor caracterizado por tristeza profunda, perda de interesse, alterações do sono e do apetite, além de sentimentos de culpa e desesperança. No entanto, a depressão não se limita a essa definição. A psicologia e a psicanálise, por exemplo, exploram as dimensões psicológicas e sociais da depressão, relacionando-a a perdas, frustrações, conflitos internos e experiências traumáticas. A neurociência, por sua vez, tem desvendado as bases biológicas da depressão. Além disso, fatores genéticos também desempenham um papel importante, tornando algumas pessoas mais vulneráveis à depressão. Estudos de neuroimagem, por exemplo, revelam alterações em diversas regiões cerebrais, como o córtex pré-frontal, o hipocampo e o amígdala, em indivíduos com depressão. Desequilíbrios em circuitos cerebrais podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno. Além disso, a genética desempenha um papel importante, com diversos genes sendo associados à vulnerabilidade para o transtorno. A descoberta de desequilíbrios nos neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, a ocitocina e seu papel na regulação do humor abriu caminho para o desenvolvimento de medicamentos antidepressivos. Os desequilíbrios são, ou um déficit na fabricação daqueles neurotransmissores no cérebro do deprimido, ou o esgotamento desses, com muita rapidez. A depressão, como já mencionamos, é um fenômeno complexo que se manifesta de diversas formas. A psiquiatria, com base em critérios diagnósticos como o DSM-5, busca identificar padrões de sintomas que caracterizam o transtorno depressivo maior. No entanto, a experiência da depressão é altamente individual e pode variar em intensidade e duração. A psicologia e a psicanálise, por sua vez, enfatizam a importância de compreender os fatores psicológicos e sociais que contribuem para o desenvolvimento da depressão, como perdas, traumas, conflitos internos e estilos de pensamento negativos. A psicanálise, em particular, busca desvendar os mecanismos inconscientes que sustentam a depressão, explorando as relações entre o passado e o presente. A angústia, a tristeza e o luto podem ser espectros que vão escalonar a depressão. Mas esses sintomas estão entrelaçados, pois um pode ser espectro do outro ou para o outro. É importante destacar que nem toda depressão tem origem psicogênica, pois ela pode tanto ser a doença como um sintoma de uma outra patologia. Condições médicas como o hipotireoidismo, por exemplo, caracterizado pela baixa produção de hormônios tireoidianos, podem causar sintomas depressivos. A relação entre hipotireoidismo e depressão é complexa e ainda não completamente compreendida, mas acredita-se que a disfunção hormonal possa afetar a neurotransmissão e contribuir para o desenvolvimento de sintomas depressivos. A depressão pode ser causa também de queda hormonal feminino estrogênio ou da queda hormonal masculino testosterona. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, via a depressão como um estado psicológico complexo, com raízes tanto no consciente quanto no inconsciente. Ele não a reduzia a uma simples reação cerebral, mas sim a um processo mais profundo que envolvia a psique como um todo. Em vez de focar nos aspectos biológicos da depressão, Jung explorava seus significados simbólicos e arquetípicos. Para ele, a depressão poderia ser um sinal de que algo importante estava se processando no interior do indivíduo.
poderia ser uma resposta a conflitos internos. A depressão poderia surgir como resultado de conflitos entre diferentes aspectos da personalidade, como o desejo consciente e as necessidades inconscientes. Perdas e mudanças. Perdas significativas, como a morte de um ente querido ou a perda de um emprego, poderiam desencadear processos depressivos. Crise espiritual. A depressão poderia ser um sinal de uma crise espiritual, um momento em que a pessoa questiona o significado de sua vida e busca um novo sentido. O processo de individuação. Para Jung, a individuação era o processo de tornar-se um indivíduo completo e autêntico. A depressão poderia ser um estágio nesse processo, um momento de introspecção e transformação. A depressão, na visão de Jung, não era necessariamente um estado patológico, mas sim uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Ao mergulhar nas profundezas de seu inconsciente, a pessoa poderia encontrar novas perspectivas e recursos para lidar com os desafios da vida. Em resumo, Jung entendia a depressão como um fenômeno complexo que envolvia tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele a via como uma oportunidade de crescimento e transformação, e não apenas como um problema a ser resolvido. É importante ressaltar que a perspectiva de Jung sobre a depressão complementa e não contradiz as explicações biológicas e psicológicas mais convencionais. A depressão é um transtorno complexo que pode ser influenciado por uma variedade de fatores. A depressão é a caverna, o único refúgio do deprimido. O quarto, a cama, as cortinas fechadas, pois o deprimido não gosta de luz, de barulho. A depressão de grande mal, para a psicologia analítica de Jung, é considerada uma esquizofrenia psicótica chamada de transtorno bipolar. Apesar da vulgarização da doença, a bipolaridade é um transtorno psicótico de depressão, genético, hereditário, muito grave e profundo. A paranoia ou hebefrenia, para Jung, também era uma espécie de esquizofrenia. Na maioria das vezes, a dor, o desespero, a solidão se tornam tão insuportáveis que o refúgio final e definitivo é o autocídio. 10% da população humana sofrem de depressão. 6 milhões de brasileiros sofrem de depressão. E 600 mil pessoas no Brasil vão tentar o autocídio até consumar o fato. A depressão, na perspectiva junguiana, pode ser vista como um sinal de que o indivíduo está desconectado do seu self. Este representa a totalidade da psique, englobando tanto o consciente quanto o inconsciente. É um arquétipo central, um símbolo da unidade e da totalidade da personalidade. A jornada para superar a depressão envolve a reconexão com o self e a integração dos aspectos reprimidos da personalidade. Desenvolver instintos religiosos verdadeiros, sublimes, ajuda na reconexão com o self. A angústia e a depressão, embora distintas, podem se entrelaçar. A angústia existencial pode intensificar a vulnerabilidade à depressão, especialmente em indivíduos com predisposição genética ou que vivenciam situações estressantes. Por outro lado, a depressão pode obscurecer a capacidade de experimentar a angústia como uma força propulsora, levando à apatia e ao desespero. A neuroteologia é um campo emergente que busca investigar a relação entre o cérebro e a experiência religiosa. Estudos nessa área sugerem que a espiritualidade pode ter efeitos benéficos sobre a saúde mental, incluindo a redução dos sintomas depressivos. A prática de meditação, por exemplo, está associada a alterações na atividade cerebral que podem contribuir para o bem-estar emocional. A neuroteologia busca compreender os mecanismos neurais que subjazem as experiências religiosas e espirituais, e como essas experiências podem influenciar a saúde mental. A angústia existencial, a depressão e a espiritualidade estão intrinsecamente ligadas. A angústia pode ser uma força motivadora para a busca por um sentido mais profundo da vida, levando muitas pessoas a se voltarem para a espiritualidade. A depressão, por sua vez, pode dificultar a experiência religiosa, tornando difícil encontrar conforto e esperança em momentos de sofrimento. A neuroteologia oferece uma perspectiva interessante para entender como a espiritualidade pode influenciar os processos cerebrais relacionados à angústia e à depressão, e como a neurociência pode contribuir para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas que integrem dimensões biológicas, psicológicas e espirituais. Os tratamentos para angústia e depressão sob a ótica de diferentes ciências. Cada ciência oferece uma abordagem única para o seu tratamento. Vamos explorar as principais estratégias terapêuticas propostas por cada uma delas. Psiquiatria, farmacologia. A psiquiatria utiliza medicamentos antidepressivos para regular os neurotransmissores e aliviar os sintomas da depressão.
Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina ISRS, como fluoxetina, citalopram, paroxetina, sertralina, fluvoxamina e escitalopram, são os mais comumente prescritos. Eles inibem a recaptação de serotonina, aumentando a concentração do neurotransmissor no cérebro e no corpo. Prozac aumenta os níveis de serotonina no cérebro, resultando em melhora dos sintomas da depressão, associada ou não à ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, e do transtorno disfórico pré-menstrual. Mas ainda assim o tratamento psicoterapêutico é necessário, pois não resolve melhorar somente o cérebro e não a mente. Terapia eletroconvulsiva, TEC. Em casos graves e resistentes a outros tratamentos, a TEC pode ser utilizada. Ela envolve a indução de convulsões controladas por meio de impulsos elétricos no cérebro. Psicofarmacologia. Combina a medicação com psicoterapia, buscando uma abordagem mais completa do indivíduo. No caso de hipotireoidismo, é indicado sintroide levotiroxina sódica. É necessário lembrar que a automedicação pode levar a complicações graves e até a morte. Portanto, a medicação deve ser feita por médicos especialistas. Psicologia, terapia cognitivo-comportamental. TCC. A TCC visa identificar e modificar padrões de pensamento e comportamentos negativos que contribuem para a depressão e a angústia. Terapia interpessoal. Foca no aprimoramento das habilidades sociais e na resolução de conflitos interpessoais, buscando fortalecer as relações do indivíduo. Terapia psicodinâmica. Explora o inconsciente e as experiências passadas para compreender as origens dos sintomas e promover a mudança. Psicanálise. Através da livre associação e da interpretação dos sonhos, a psicanálise busca trazer à consciência conflitos inconscientes e fortalecer o ego. Transferência. A relação entre o paciente e o terapeuta é utilizada como um campo para a análise e a resolução de conflitos. Neurociência. Estimulação cerebral profunda, DBS. Essa técnica cirúrgica envolve a implantação de eletrodos no cérebro para estimular áreas específicas e aliviar os sintomas da depressão resistente a outros tratamentos. Terapia magnética transcraniana, TMS. Utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas do cérebro, sendo uma alternativa menos invasiva à TEC. Neurofeedback. Ensina o indivíduo a controlar voluntariamente suas próprias ondas cerebrais, buscando regular as áreas do cérebro associadas à depressão e à ansiedade. Neuroteologia. Práticas espirituais. A neuroteologia sugere que práticas como meditação, oração e participação em grupos religiosos podem ter efeitos benéficos sobre a saúde mental, modulando a atividade cerebral e promovendo o bem-estar emocional. Terapias integrativas. Combinam elementos da psicologia, da psiquiatria e da espiritualidade, buscando uma abordagem mais holística do indivíduo. É importante ressaltar que o tratamento ideal varia de pessoa para pessoa. A escolha da terapia dependerá de diversos fatores, como a gravidade dos sintomas, a presença de comorbidades, as preferências do paciente e a experiência do terapeuta. A abordagem multidisciplinar é frequentemente a mais eficaz. A combinação de diferentes terapias, como a farmacologia e a psicoterapia, pode oferecer melhores resultados. O tratamento da angústia e da depressão é um processo contínuo. A manutenção dos resultados e a prevenção de recaídas exigem acompanhamento regular e adesão ao tratamento. Fases da depressão. Melancolia e mania. A melancolia tem como sintomas tristeza profunda, perda de interesse em atividades antes prazerosas, fadiga excessiva, alterações no apetite e sono, dificuldade de concentração, sentimentos de culpa e inutilidade, pensamentos suicidas. As causas são complexas e podem envolver fatores biológicos, desequilíbrios químicos no cérebro, psicológicos, experiências de vida traumáticas e sociais. Estresse, isolamento, impacto. Afeta significativamente a qualidade de vida, dificultando o desempenho em diversas áreas da vida, como trabalho, estudos e relacionamentos. Mania. Sintomas: euforia excessiva, aumento da energia e atividade, necessidade de sono reduzida, fala acelerada e ideias grandiosas, irritabilidade, tomada de riscos. O trabalho excessivo, workaholic, o uso excessivo de álcool, tabagismo, drogas, compulsão para jogar, para comer, compulsão sexual, podem esconder depressão grave. A palavra maniás vem do grego, quer dizer loucura, distúrbio mental, que se caracteriza por um humor anormal e persistentemente. Causas: geralmente associada ao transtorno bipolar, onde ocorrem oscilações entre episódios depressivos e maníacos. Impacto:
Pode levar a comportamentos impulsivos e prejudiciais, como gastos excessivos, vícios e problemas nas relações interpessoais. Catatonia, uma forma rara de depressão. Sintomas, uma variedade de sintomas que podem incluir rigidez muscular, resistência ao movimento, agitação, movimentos repetitivos sem propósito, mutismo, incapacidade de falar, negativismo, resistência a comandos ou instruções, ecopraxia, imitação dos movimentos de outras pessoas, equalia, repetição das palavras de outras pessoas. Causas, ainda não completamente compreendidas, mas podem estar relacionadas a desequilíbrios neurotransmissores e condições médicas subjacentes. Tratamento, geralmente requer hospitalização e uma combinação de medicamentos e terapia eletroconvulsiva TEC. É importante ressaltar que o diagnóstico preciso dessas condições deve ser feito por um profissional de saúde mental, como um psiquiatra. Tratamento. O tratamento varia de acordo com a gravidade dos sintomas e a causa subjacente e pode incluir psicoterapia, medicamentos e outras intervenções. Cada caso é único. A experiência de cada indivíduo com a depressão é única e o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Se você, ou alguém que você conhece, está enfrentando sintomas de depressão, é fundamental buscar ajuda profissional. A depressão causa desequilíbrio circadiano. Mas o que é o ciclo circadiano? É o nosso relógio interno, um ritmo biológico de aproximadamente 24 horas que regula diversos processos corporais, como o sono, a temperatura corporal e a produção de hormônios. Ele é sincronizado com o ciclo dia-noite através de sinais externos, como a luz solar. Como a depressão afeta o ciclo circadiano? Inversão do ciclo sono-vigília. Muitas pessoas com depressão relatam dificuldades para dormir à noite e, consequentemente, sentem-se mais acordadas e agitadas durante a madrugada. Essa inversão do ciclo pode ser causada por alterações nos níveis de neurotransmissores como a serotonina e a melatonina, que regulam o sono. Alterações na produção hormonal. A depressão pode afetar a produção de cortisol, o hormônio do estresse, levando a níveis elevados durante a noite e baixos durante o dia, o que contribui para a insônia e a fadiga. Disfunção do núcleo supraquiasmático. NSQ. O NSQ é uma região do cérebro responsável por controlar o ritmo circadiano. Estudos sugerem que a depressão pode causar alterações na atividade do NSQ, comprometendo a regulação do ciclo sono-vigília. Por que a inversão do ciclo não é uma escolha? É fundamental ressaltar que a inversão do ciclo sono-vigília na depressão não é uma escolha consciente. Ela é resultado de alterações biológicas complexas que ocorrem no cérebro. A pessoa com depressão pode sentir uma forte vontade de dormir durante o dia e ter dificuldade para dormir à noite, mas não consegue controlar esses sintomas. Quais as consequências do desequilíbrio circadiano na depressão? Aumento da intensidade dos sintomas depressivos. A privação de sono e as alterações hormonais associadas ao desequilíbrio circadiano podem agravar os sintomas da depressão, como tristeza, anedonia, perda de interesse, fadiga e dificuldade de concentração. Dificuldade no tratamento. A inversão do ciclo sono-vigília pode dificultar o tratamento da depressão, pois interfere na eficácia dos medicamentos e das terapias. Comorbidades. O desequilíbrio circadiano pode aumentar o risco de outras doenças como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. O que pode ser feito? Tratamento da depressão. É fundamental tratar a depressão para restabelecer o equilíbrio químico do cérebro e melhorar os sintomas. Terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a pessoa a identificar e modificar pensamentos e comportamentos que contribuem para a manutenção da depressão e do desequilíbrio circadiano. Higiene do sono. É importante estabelecer uma rotina regular de sono, evitando estimulantes como cafeína e nicotina antes de dormir e criando um ambiente propício ao descanso. Cromoterapia. Em alguns casos, a cromoterapia, que consiste em manipular os horários de exposição à luz e ao escuro, pode ser útil para ressincronizar o ciclo circadiano. Em resumo, o desequilíbrio circadiano é um dos muitos desafios enfrentados por pessoas com depressão. Compreender essa relação complexa é fundamental para desenvolver estratégias de tratamento mais eficazes e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.